Olá, sejam bem-vindos ao Em Discussão, seu espaço para compreender os temas que mais impactam o seu dia a dia. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os brasileiros, o Imposto de Renda 2025. A temporada de declarações começou agora e é fundamental que você entenda as novidades e fique atento aos detalhes para evitar surpresas no futuro. Para nos ajudar a esclarecer as dúvidas mais comuns e destacar as principais mudanças deste ano, temos a honra de receber a contadora Keila Regia, especialista na área tributária. Keila, seja muito bem-vinda aqui ao Em Discussão. Uma boa tarde. Boa tarde. Keila, começamos agora a temporada das declarações de imposto de renda. Quais são as primeiras recomendações que você pode fazer para os nossos telespectadores? As primeiras recomendações é separar a documentação necessária, né? Ver tudo que foi utilizado no ano anterior, em 2024, e juntar e procurar um profissional da área, né? Para que não haja erro. Tivemos muitas mudanças em relação ao ano passado para a declaração desse ano? Não tivemos muitas mudanças. As mudanças que acontecem anualmente é em relação ao valor, né, que passou a ser o anual é 33.888, né? Houve uma alteração para questões de pessoas com renda rural, né? Que o rendimento passou a 169 mil. E agora nós temos, aliás, desde o ano passado a gente está com a pré-preenchida, né? Com a declaração pré-preenchida, que ela auxilia na declaração, mas ela não é recomendado, não é 100% segura, entende? Precisa de uma análise. Então não é bom se basear somente nessa já pré-preenchida. Não é só, você não deve só, única e exclusivamente, se confiar nela. Isso. Tá? Ela está pré-preenchida, ela está certa em enviar. Não é bem assim, né? O correto é que venha um profissional da contabilidade que dê uma analisada, verifique se está tudo no lugar certo, porque às vezes acontece de vir para o lugar errado. Existe uma discussão que está tomando conta aí da sociedade, mas me parece que ainda não está efetivamente para esse ano, que é justamente o aumento da faixa de isenção para R$5.000. Ainda isso. É um projeto que está tramitando ainda, então é bom o contribuinte ficar atento a isso, porque Sim. Se for aprovada só valerá para o próximo ano, é isso? A partir de 2026, exatamente. Hoje qual é o limite de isenção? Hoje, R$2.500. Tá, então isso é um avanço, então se for aprovado esse aumento para Sim, a partir de é um 5.000. avanço. Sim, com certeza. Como é que o contribuinte sabe se ele precisa declarar, quais são as obrigatoriedades? Todo brasileiro precisa declarar ou não? Só quem ganha a partir dessa faixa de 33 isenção? mil, tá. Então, o que acontece? Todas as empresas, obrigatoriamente, elas têm que dar um documento ao seu prestador de serviço ou ao seu funcionário, né, que é o comprovante de rendimentos. Lá no comprovante de rendimentos, ele diz exatamente o valor que foi pago a ele anualmente, né? Se ele chegou a ultrapassar o limite de 33.888, então ele deve sim declarar imposto de renda. E se passou desse limite, teve a retenção do imposto de renda, ele tem sim que declarar o imposto de renda, tá? Lembrando que não é só um único comprovante de rendimento. Existem outros comprovantes de rendimentos. Tipo, você prestou serviço em mais de uma empresa. Geralmente é para os autônomos, né? Uhum. Então, ele prestou serviço a mais de uma empresa. Então, cada empresa dessa deve dar a ele um comprovante de rendimento. Tá? E esse comprovante de rendimento, quando você soma todas essas, é que vai dizer se ele ultrapassou ou não o limite de isenção. Existe alguma renda que o contribuinte, que o brasileiro receba que seja isento de declaração? Sim, abaixo de 33 mil. Mas se você recebe qualquer tipo de renda, se você tem um emprego e tem um freelance, faz um bico, enfim, o brasileiro, né, a maioria dos brasileiros precisa se virar para complementar a renda. Então, às vezes tem um salário fixo, mas, enfim, tem uma outra atividade que também recebe remuneração. Então, tudo isso deve ser somado. Se ultrapassar esse valor de 33 mil, precisa fazer a declaração. Precisa fazer a declaração, tá? Mesmo que não tenha tido retenção de imposto de renda, quando ele foi receber o valor, porque o que acontece? Você trabalha numa empresa e aí você recebe mensalmente R$2.000, né? No final do ano, não vai atingir o limite dos 33 e nem teve a retenção do imposto de renda. Mas aí você fez um bico numa empresa, fez em outro, né? Quando você vai ver... Recebeu uma herança. Isso, somou o dinheiro, né? Quando você soma todo o rendimento,
aí sim ele chega a ter que declarar imposto de renda, porque ele ultrapassou o limite de isenção, tá? E aí vai depender, como não teve retenção na fonte, então ele provavelmente vai pagar imposto de renda, né? Que às vezes as pessoas confundem um pouco. Ah, mas eu não ganhei isso tudo, passou o ano todo eu não ganhei, né? Não recebi isso tudo. Mas somou a renda. Quando soma a renda, aí ultrapassa o limite de isenção. Aí ultrapassou, ele vai ter que pagar imposto de renda. A não ser que ele declare saúde, educação, se ele tiver filho, dependente, é uma dedução, né? Se ele pagou com plano de saúde ou com um médico, uma consulta médica, isso também, né, faz com que deduza. Com relação às deduções, né? A senhora trouxe o exemplo de saúde, educação, enfim. Sim. Houve alguma novidade para este ano ou não? Continuam as mesmas? Continuam as mesmas. Então, quais são esses gastos que podem ser deduzidos? Os gastos que podem ser deduzidos, como eu falei, educação, saúde e doação. Doação também é o que acontece. Às vezes as pessoas têm um imposto de renda a pagar, o que é que a gente recomenda? Faça uma doação, né? Na sua própria declaração de imposto de renda, você pode fazer essa doação. Tá? É só pedir ao contador que ele vai e gera a guia para poder... Essa doação é direcionada a alguma entidade, uma sim, ONG, é isso? O Estatuto da Criança, do Adolescente, do Idoso. Também tem para o audiovisual também, cultura também, você pode direcionar. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de fazer essa declaração e como evitá-los? Os erros mais comuns é de preenchimento mesmo. O que acontece? Às vezes um dependente, ele é seu dependente, mas ele trabalha. Tá? Seu filho já tem 20 anos, mas ele é seu dependente, mora na sua casa, mas ele trabalha. Então, se ele trabalha fora, então o que acontece? Aquela renda, você não pode colocar mais ele como seu dependente. E se você colocar ele como seu dependente, você tem que colocar essa renda dele. Então, às vezes as pessoas não fazem isso. Tá? Ou coloca, meu sobrinho mora aqui com a gente, é meu dependente, e coloca ele. E ele não é dependente. Né? Ele mora na sua casa, mas ele não é seu dependente. O que é que configura um dependente? O dependente... Para a gente esclarecer, e de repente a pessoa, às vezes até na ânsia de querer preencher ali para não pagar o imposto, vai colocando ali como dependente e acaba caindo na velha malha fina, né? Como é que se configura um dependente para que não haja erro nesse momento do preenchimento? Sendo um filho, é dependente, né? Ou se você entrou com um processo judicial e tem a guarda daquele menor. Se você tem a guarda, se você entrou na justiça, por exemplo, é um pai, né? Seu pai mora com você. Então, você entra na justiça e aí te dá o direito de você colocar ele como seu dependente. Mas aí existe um processo judicial, tá? Que caracteriza que ele é seu dependente. Então, somente filhos, é isso que pode ser incluídos como filho, dependentes? enteado, né? Pode também. Pessoas que moram e que faz parte do seu núcleo. Para quem trabalha como autônomo ou freelance, tem alguma mudança também na declaração desse ano? E quais são esses profissionais, né, que não tem uma renda fixa ou de repente recebe de vários pagadores, né, de empresas, enfim, como é que ele pode fazer para organizar melhor esses recebimentos e no final do ano ou no ano subsequente, no exercício subsequente, saber se ele atingiu essa meta ou não e se ele pode, de repente, estar sendo fiscalizado aí pela Receita com seus gastos, com cartões, enfim, e de repente não faz a declaração e pode estar sujeito a multa. Então, para o autônomo também não teve mudança, né? Continua do mesmo jeito, ele tem sim que fazer um controle. O que eu falo geralmente para o pessoal que é autônomo, olha, procura um profissional para que ele te oriente, para que ele te dê planilhas de organização, para que você possa organizar durante todo o seu ano os seus rendimentos. Porque se você fizer de forma correta durante o ano, se você pagar, ultrapassou o limite de isenção, você faz o pagamento pelo Carnê-Leão. Então, quando é no ano seguinte, você pode pegar essas informações do Carnê-Leão e deduzir do seu imposto de renda. Isso já te ajuda. Então, para o autônomo, a coisa é o controle mesmo, é você saber controlar o seu rendimento mensalmente, né? Para quem tem investimentos, como ações, imóveis, outros rendimentos, quais são os cuidados que precisam ser tomados na hora de fazer a declaração para incluir tudo direitinho, não deixar nada de fora e de repente
ser surpreendido com a malha fina ou com uma multa? Então, o que tem que ficar atento para quem tem os investimentos é que o que acontece. Hoje, os bancos têm as informações, né, enviam as informações para a Receita Federal. Então, o que a pessoa tem que fazer? Pegar esses documentos, né, o comprovante desses rendimentos, tudo com o banco, né, para que possa ser feito de forma assertiva, né, que na verdade é uma análise. O contador vai olhar o documento e vai dizer se está correto com as informações que foi passada para a Receita Federal. Né. O correto é você ter esse controle mesmo documental. Eu sempre peço aos meus clientes que peguem os documentos, não só se confiem nas informações que vêm da Receita, mas pegue esse documento, porque ele fica documentado e em caso de cair na malha, ele possa comprovar. Né? Ok. Eu queria voltar um pouquinho, a gente falou um pouco só sobre dedução, a senhora falou dos gastos com saúde e educação. Isso. Somente a mensalidade da escola particular ou qualquer gasto que seja relacionado à educação? Curso preparatório, curso de idiomas, tudo isso pode ser englobado? Não, não pode. Curso de idioma não entra, curso preparatório também não entra, é só escola mesmo, é escola. E os gastos com saúde? Só aquilo que você paga ao plano de saúde ou se você fizer algum outro procedimento particular, você pode requerer o recibo e apresentar? Pode, deve. Né? Eu geralmente digo, o cliente fez um exame, fez uma consulta numa policlínica, né? Então fez uma ultrassom, fez uma endoscopia, pega o recibo, tá? O recibo e a nota fiscal, porque tem como esses lugares, essa policlínica, dá sim uma nota fiscal de serviço. Tá? Porque o correto é a nota fiscal, tá? Nota fiscal. Nota fiscal. Estamos conversando com a contadora Keila Régia, falando sobre a declaração do imposto de renda, que começou agora, né? E já está todo mundo aí no alvoroço se preparando para não deixar para a última hora enviar a sua declaração certinha. A gente está aqui tirando todas as dúvidas. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouco.